E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está caindo de paraquedas, o meu nome é Daniel Aber, eu sou cirurgião geral formado aqui pela Escola Paulista de Medicina, fiz minha residência aqui na Unifesp, beleza? E a gente vai dar continuidade com vocês a essas nossas revisões focadas. Pessoal, hoje de um tema muito especial, que cai muito em prova, quer dizer, não cai, né? Despenca, pessoal, isso aqui despenca, que é trauma abdominal. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos começar falando um pouquinho de quem somos nós. Quem é a Medway? Pessoal, a Medway é um bando de gente que quer ensinar, que quer melhorar a saúde no Brasil. É isso, nós somos essas pessoas, pessoal. Como eu falei, eu sou Daniel, sou do time da cirurgia, a gente vai falar de um assunto muito legal com vocês hoje. E ó, como eu falei, a gente quer ensinar porque a gente sabe que se o seu sonho é fazer residência em São Paulo, beleza? Se o seu sonho é fazer residência aqui nessa cidade maravilhosa, vem com a gente que a gente vai revisar aqui no YouTube, ó, os assuntos mais relevantes para a prova do estado. Já dei um spoiler, a gente vai falar de trauma abdominal. Trauma abdominal é relevante para o mundo inteiro, pessoal. O mundo inteiro, trauma abdominal é super importante. Beleza? Então, vem com a gente, fica nessas revisões focadas. E ó, a gente está deixando aqui embaixo para vocês, no link na descrição, um guia estatístico sensacional das instituições com o que mais cai, para vocês darem uma olhadinha, terem aquela referência, aquela base para revisar de última hora. Sucesso! Vamos começar conversando sobre ATLS, pessoal. A ATLS é o que guia todo o nosso atendimento. Quando a gente está falando de atendimento ao paciente no trauma, existe o compêndio, o ATLS, a Bíblia ali, o pessoal que compilou o que é de mais importante para a gente atender os pacientes, para salvar a maior quantidade de vidas possível, beleza? Bom, primeiro, uma noção geral sobre a epidemiologia, porque não adianta a gente começar a cuspir um monte de informação, eu sei que é uma revisão, mas vamos falar rapidinho. Quando o ferimento é penetrante, pessoal, aquela perfuração por arma de fogo, PAF, a gente acomete mais o delgado. Quando é um ferimento penetrante, geralmente por arma branca, a gente tem o ferimento por arma branca, o famoso FAB, beleza? E o órgão mais lesado é o fígado. E quando a gente tem um trauma fechado, contuso, o órgão mais lesado é o baço. Bom, isso não vem de canto nenhum, né? Tiro, geralmente, a gente toma de frente ou não toma. Por favor, não tomem tiros. E aí, quando atinge a parede abdominal anterior, geralmente pega alças de delgado. O fígado é aquela facada que é dada sem a gente perceber pela lateral. E aí, por isso que a facada pega o fígado, beleza? E o baço, quando o trauma é fechado, com grande impacto, geralmente esse órgão que é muito friável acaba sendo levado. Para ajudar a decorar, é assim, ó, pessoal. Delgado, disparo, fígado, facada, baço, bati. Trauma contuso. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente está falando de ATLS, a gente tem que conversar muito sobre as indicações clássicas de laparotomia. Existem indicações que só de eu estar avaliando um paciente ali numa sala de emergência, eu sei que esse paciente vai precisar de cirurgia. A gente vai ver o clássico primeiro. Quais são as clássicas? Um trauma abdominal fechado, com paciente com hipotensão, FAST positivo ou evidência clínica de sangramento intraperitoneal ou sem outra fonte de hemorragia, ou seja, imagina o paciente que tomou uma facada na barriga, só na barriga, então é um trauma isoladamente abdominal, que está instável, que tem algum ferimento ali que a gente está vendo sair vísceras, ou seja, tem evisceração, a gente vai falar sobre isso. Essas são as indicações clássicas. O cenário que vocês têm que pintar na cabeça de vocês é um paciente hipotenso, em que a gente tem certeza que essa hipotensão, essa instabilidade está sendo causada por uma doença na barriga, está sendo causada por uma lesão de alguma víscera, de algum órgão intraabdominal. Beleza? Hipotensão com ferida abdominal penetrante, já falei para vocês, imagina uma facada na barriga, só pode ser da barriga que ele está sangrando. Ou ferimentos por projéteis de arma de fogo que transfixam a cavidade peritoneal. Um clássico, pessoal, tiro na barriga é igual a laparotomia. Sucesso? Ou evisceração, já falei para vocês, tomou facada, está sangrando da barriga, saiu víscera para fora, a gente viu o aumento, pode ser só o aumento, é indicação de laparotomia. E aí, ó, hemorragias do estômago, reto ou trato geniturinário em traumas penetrantes. Imagina que o paciente levou uma facada, tomou um tiro ali
pelas costas, alguma coisa do tipo, e aí começa a ter um sangramento gastrointestinal, uma hematúria muito importante. Geralmente a gente vai ter uma indicação de laparotomia nesses casos. O cenário geral para vocês, pessoal, é aquele trauma em que o paciente está grave e a gente tem certeza que o problema está na barriga. Beleza? A gente tem também indicação de peritonite ou pneu peritônio. Para a gente ter isso, a gente vai estar examinando o nosso paciente e aí a gente vai no exame físico abdominal ter um sinal de descompressão brusca. Mas aí entra algumas controvérsias. Ah, mas o paciente tem peritonite, só que está estável. Será que eu vou levar ele para cirurgia direto mesmo? Será que não vale a pena fazer uma tomo antes para ter uma ideia do que está acontecendo? E aí que entram as indicações clássicas, né? Só que a gente fala na USP na vida real. Por que na USP na vida real? Porque lá se aproxima muito da situação ideal, que é o que a gente tem, pessoal, o que a gente tem no dia a dia. A gente tem exames à disposição, a gente tem um suporte. Isso, claro, eu estou falando nos grandes hospitais daqui de São Paulo, nos grandes serviços que vocês vão ser residentes, se Deus quiser. Então, para vocês saberem, a gente só vai considerar laparotomia de cara só se está instável e a gente não consegue estabilizar, pessoal. Na vida real é assim, se ele estiver instável e eu já fiz muito Ringer, ou seja, mais de 1 litro de Ringer lactato aquecido, eu já dei sangue para esse paciente, eu já fiz todas as medidas, já passei pelo ABCDE inteiro e o paciente ainda está instável, pode ter certeza que ele vai precisar de laparotomia. Ou por que a gente não considera isso nesses pacientes? Porque a TC, pessoal, fica muito próxima. No HC daqui de São Paulo, a TC fica do lado da sala de trauma. 10 metros de distância, pessoal. Vai o residente, vai a enfermagem, vai todo mundo junto, até o chefe. Até o chefe vai junto levando esse paciente para fazer a tomografia. Então, enquanto está correndo o ringerzão ali para tentar dar uma estabilizada, esse paciente já está sendo conduzido com médicos do lado para fazer uma tomografia e a gente ter ideia do que está acontecendo, para ter ideia se vai ser preciso uma abordagem abdominal. Tranquilo? E para fins de prova, vamos bater o martelo aqui, peritonite, evisceração, empalamento, pneu peritônio, instabilidade hemodinâmica com FAST positivo, sangramento do trato gastrointestinal após ferimento por arma branca. Para bater o martelo, para a prova, é isso aqui que vocês têm que ter em mente. Como eu falei para vocês, peritonite muitas vezes entra nisso aqui, Se o paciente está estável, a gente consegue fazer uma tomografia nele antes. Mas talvez isso não vá contraindicar uma laparotomia, porque afinal, se ele está com peritonite e o exame físico é confiável, alguma coisa de muito grave está acontecendo lá dentro. Beleza? Falando agora de trauma abdominal contuso. Quando a gente está falando de trauma abdominal contuso, pessoal, a gente sempre tem que pensar no mecanismo de trauma. Se a gente tem um trauma abdominal contuso, esse mecanismo pode ser de alto impacto, de médio impacto, de leve impacto. A gente tem que considerar ele, como a gente vai ver aqui no nosso fluxograma. Pois bem, a gente viu as indicações de laparotomia clássica, um trauma abdominal contuso, em que um paciente está instável. Muitas vezes, se a gente garantir que o problema está dentro da barriga, a gente vai levar ele para a cirurgia. Mas se o paciente estiver estável hemodinamicamente, aí a gente tem que saber se o exame físico vai ser confiável ou não. Se o exame físico for confiável, a gente pode partir para um FAST, beleza, pessoal? Mas se o exame físico não for confiável, a gente tem que ir direto para a tomografia. Por que isso? O FAST é rapidinho, pessoal. O FAST é rapidinho, a gente faz ele na sala de emergência, vai guiar a nossa próxima conduta. Só que se eu não confio no exame físico, como é que eu vou ter certeza se aquela barriga está realmente flácida, se ele não tem peritonite? E aí eu indico direto tomografia. Vamos olhar primeiro para o FAST. O FAST positivo, pessoal, o FAST positivo indica TC mais tratamento órgão específico. Se o FAST está positivo e o nosso paciente está estável, aí sim eu levo ele para a tomografia, vejo qual é o órgão que está sendo acometido, o órgão geralmente maciço, né? Se é o rim que está sangrando, se é o baço que está sangrando, se é o fígado que está sangrando. Eu vou ver o grau dessa lesão e vou tratar de acordo com isso. Beleza? Mas, se o FAST for negativo, aí a gente tem que considerar muito o mecanismo do trauma que levou esse paciente à nossa sala de emergência. A gente tem que considerar se ele não teve nenhum momento de instabilidade,
Porque se ele tiver tido algum momento de instabilidade, algum momento que ele ficou taquicárdico sequer, ou se for um trauma de alto impacto, um trauma grave, a gente pode mandar ele para TC, para excluir que tenha realmente alguma lesão, que a gente vai precisar ficar de olho, beleza? Bom, se o exame físico não for confiável, como eu falei para vocês, a gente vai partir direto para a tomografia. E quando a gente parte direto para a tomografia, se a tomografia for positiva, a gente trata órgão específico. Se ela for negativa, ó, a gente vem para essa partezinha aqui. É possivelmente uma alta assim que recuperar o neurológico, mas entra naquele mesmo padrão. Se a tomografia for imprecisa, se a gente tiver uma suspeita de lesão de víscera oca, ou seja, o paciente tem algum sinal que eu já vou conversar com vocês, a gente pode acabar precisando investigar mais esse paciente. Porque lesão de víscera oca não é muito bem vista na tomografia. Guardem esse conceito. A gente não consegue ver na tomografia lesão de víscera oca. O que a gente vê são sinais secundários dessa lesão. A gente vê um pneu peritônio, a gente vê líquido livre. A gente não consegue diferenciar líquido livre de restos alimentares, então a gente não tem como saber se é só líquido porque sangrou um pouquinho do rim ou do fígado, ou se é líquido livre porque uma alça rompeu. Nem sempre vai ter pneu peritônio, ou às vezes vai ter pneu peritônio porque esse paciente teve um ferimento aberto na parede abdominal. Se a parede abdominal está aberta, está entrando ar. Então a gente não tem como ter certeza que é de uma víscera oca mesmo, ou se foi só do ferimento em si. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, existe um sinal em que a gente levanta uma suspeita muito alta de lesão de víscera oca. Esse é o sinal do cinto de segurança. Pessoal, se a gente vê num paciente o sinal do cinto de segurança, a gente tem que pensar em lesão de delgado, ou seja, lesão de víscera oca, que é o que eu vinha falando para vocês, ou lesão de mesentério. E essa aqui, pessoal, é uma imagem clássica do sinal de cinto de segurança. Percebam que é a linha que o cinto de segurança faz na gente, né? A lesão que o cinto está ali, na posição que a gente está sentado, seja no banco do motorista ou no banco do passageiro. É um clássico, pessoal, viu isso aqui no exame físico e pode cair uma fotinho assim, pode cair uma estação da prova prática que a USP São Paulo adora. Se cair alguma coisa disso, tem que pensar em lesão de delgado ou de mesentério. E por que isso acontece? Esse é o mecanismo, pessoal. Imagina um cinto de segurança apertando a barriga, comprimindo as vísceras contra o mesentério, contra a coluna, pessoal, que é osso. É claro que as chances de ter uma lesão existem, são reais. A gente vê bastante na prática. Lesão de víscera oca, uma lesão ali de delgado com um rompimentozinho, em que a gente não conseguiu ver nada na TC, mas a gente faz uma laparoscopia e, ó, se a gente está suspeitando de lesão de víscera oca, laparoscopia é essencial, uma laparoscopia diagnóstica. A gente faz a laparoscopia, vê um machucadinho que só precisa dar um ponto às vezes, ou às vezes precisa fazer uma enterectomia segmentar, ou também sangramentos de mesentério. Já vi paciente sangrar bastante do mesentério a ponto de ter um choque grau 2, grau 3 e não ter nenhuma lesão importante. Só um sangramento no mesentério em que não tinha nada de como tratar. Só sangrou dali e assim ficou. Beleza? Agora, pessoal, falando sobre ferimento por arma branca. Pessoal, quando a gente fala de ferimento por arma branca, o que a gente tem que pensar é isso aqui, ó. Se a gente tem um trauma abdominal, uma facada, um ferimento por arma branca, a gente tem indicações absolutas de laparotomia. A gente já conversou sobre elas aqui no começo dessa revisão. Instabilidade hemodinâmica, afinal, é só uma facada na barriga. Se só foi uma facada na barriga e o paciente está instável, provavelmente vou precisar operar. Peritonite, evisceração, sangramento franco pela sonda nasogástrica ou no toque retal, ou seja, está sangrando do trato digestivo, ou empalamento, indicações clássicas para a gente conduzir o nosso paciente por uma laparotomia. Dê uma olhada nesse fluxograma. Se não abranger nenhuma daquelas lesões que a gente conversou no slide anterior e for um trauma em parede anterior do abdômen, a gente vai fazer exploração digital do ferimento, tá bom? Claro que a gente vai limpar, anestesiar, a gente vai fazer tudo isso para depois conseguir explorar direitinho esse ferimento, bem detalhadamente, e fazer um EFAST também. Se a gente tiver disponível, a gente faz um FAST estendido, aí pegando também a região pleural, a região pulmonar, tranquilo, para a gente ver se tem algum líquido livre, alguma coisa acontecendo.
Se não tiver penetração da cavidade, ou seja, foi um ferimento por arma branca em parede anterior, sem penetração da cavidade, sutura e cuidados com a ferida, manda esse paciente para alta. Porém, se penetrar a cavidade, pessoal, se penetrar a cavidade, o único jeito da gente ter certeza que não lesou nenhum órgão lá dentro é com uma laparoscopia ou com uma laparotomia. E eu já falei isso para vocês aqui nessa revisão. Sabe por quê? Imagina que o paciente levou uma facada, eu ia falar imagina você, mas por favor, não se imagine. Imagine que o paciente levou uma facada na região aí abdominal e penetrou a cavidade. Se penetrou a cavidade, está um ferimento abdominal aberto, está entrando ar. Se a gente vê em uma tomografia pneumo peritônio, isso não vai significar nada para a gente. Pode ter sido lesão de uma víscera oca? Pode, mas pode ser só por ser um ferimento abdominal aberto, uma facada na barriga que a ferida estava aberta e entrou ar? Pode também. Ou seja, o único jeito da gente ter certeza é olhando, examinando lá dentro, examinando por cirurgia, fazendo uma laparoscopia, idealmente, ou uma laparotomia. Beleza? E aí, ó, se foi um trauma em parede anterior e o paciente é muito obeso ou tem um exame físico duvidoso, a gente não tem certeza se penetrou ou não a cavidade, a gente poderia até partir diretamente para uma laparoscopia. Aqueles pacientes muito obesos, com panícula adiposo muito grande, em que às vezes o dedo não consegue, é impossível de fazer a exploração digital pelo panícula adiposo, pode partir direto para uma laparoscopia, tá bem indicado. Beleza? Um outro fluxogramazinho para vocês, porque agora a gente está falando de flanco e dorso. Se foi um trauma no flanco ou no dorso, uma facada, um ferimento por arma branca, em flanco e dorso, o ideal é que a gente faça TC de abdômen com triplo contraste, pessoal, endovenoso, oral e retal. Beleza? Para a gente ver se o contraste passa bem pela parte de cima do trato gastrointestinal, se ele volta bem pela parte de baixo do trato gastrointestinal, e a gente vai ver se não tem nenhum extravasamento de contraste venoso, se não tem nenhum blush arterial, que a gente vai conversar mais um pouquinho para frente com vocês. Se a TC de abdômen pélvico com triplo contraste vier normal, a gente considera alta. Claro que a gente vai fazer uma observação, se o paciente for muito velho, mais do que 65 anos, a gente pode deixar ele por uma observação por 24 horas. A gente vai avaliar muito bem os pacientes que usam um anticoagulante, afinal foi uma facada, esse paciente tem chance de sangrar, tem chance de ter pegado algum vasinho e aí fazer um grande hematoma de parede que a gente não quer, beleza? Ou outras comorbidades ou doenças ou lesões associadas. Ou seja, alta é possível, mas a gente tem que ver o jeitão do paciente. Foquem nisso aqui, ó, pacientes velhinhos que usam anticoagulantes. Esses são que a gente tem que tomar cuidado para eles não fazerem hematoma de parede. Mas aí, ó, se a TC vier alterada, pessoal, se a gente tem uma tomografia com triplo contraste alterada, a gente vai ter que tratar com um tipo de lesão, um tratamento órgão específico. Lembrando que a gente tende a ser o mais conservador possível. Se o paciente estiver estável, e aqui me entendo bem, né? Ele está estável, afinal a gente fez uma tomografia nele. Se ele estiver estável, a gente tende a tratar não cirurgicamente, mandar esse paciente para uma UTI, observar com uma hemoglobina seriada, ver se não tem nada que a gente precisa tratar de uma forma menos invasiva. Tranquilo? E aí a gente entra num tema bem controverso, que também é muito vítima de prova. As bancas adoram trauma na transição tóraco-abdominal. Rapidinho para a gente revisar, essa aqui são as limitações da transição tóraco-abdominal. Em azul a gente tem o tórax, em verdinho ou azul mais claro, a gente tem a sua preferência, né? Eu não sei se o vestido era azul com dourado, vocês lembram dessa? Bom, aqui em cima a gente tem o tórax em azul e em verdinho o abdômen. Quais são os limites da transição tóraco-abdominal? Aquele é o momento de pausar esse vídeo, bater uma foto disso aqui, porque isso aqui pode ser questão direta, perguntando os limites. Qual é o limite anterior da transição tóraco-abdominal? Quarto espaço intercostal. Lateral, sexto espaço intercostal. Posteriormente pela ponta da escápula. Lógico que é a ponta da escápula. Inferiormente, rebordos costais e o chifoide. Beleza? Ó, anterior, lateral, posterior e inferior. Tranquilo? Pessoal, muito importante saber esses limites. E aí a gente entra num fluxogramazinho bem legal para vocês. A gente vai começar com um atendimento a todo paciente de trauma. ABCDE neles. ABCDE para avaliar as lesões que mais matam.
atualmente o XABCDE, né? Procurando aquelas lesões exsanguinantes. O paciente está estável, a laparoscopia é superior à tomografia. Como eu falei para vocês, pessoal, em pacientes estáveis, em que a gente tem um ferimento nessa transição tóraco-abdominal, o único jeito da gente ter certeza que não machucou nenhum órgão seria com a laparoscopia. Seria colocando uma ótica, e aí eu falo laparoscopia porque é o mais comum de ser realizado, colocando uma ótica para olhar dentro da barriga, ver se não teve lesão do diafragma, ver se não pegou nenhuma víscera oca. É o único jeito da gente ter certeza absoluta nesses ferimentos da transição tóraco-abdominal. E aí, conduta de acordo com a lesão encontrada. Porém, quando a gente parte aqui para o paciente instável, a gente vai fazer um FAST estendido e a gente vai avaliar onde é que possivelmente tem essas lesões que vão estar gerando a instabilidade do nosso paciente. Se tiver lesão no tórax, mas não tiver no abdômen, eu faço uma toracotomia, pessoal, ou toracoscopia. Hoje em dia a gente sabe, a VATS está super na moda, pode ser feito também, colocar uma câmera no tórax do paciente e aí a gente vai avaliar a lesão, se é possível tratar cirurgicamente, se vai precisar fazer uma ressecçãozinha, dar um pontão no pulmão para parar de sangrar, beleza? Mas se tiver lesão no abdômen e não tiver no tórax, não adianta, é laparotomia. A gente sabe que aí entra num contexto de possivelmente uma laparoscopia, mas como a gente está falando de trauma instável, ainda é melhor lapar. Tranquilo? E agora, se a gente tiver lesão tanto no abdômen quanto no tórax? A conduta depende, pessoal. Depende de onde você está, do expertise do local. Muitos serviços costumam mandar esses pacientes para a tomografia, não para definir conduta, que a conduta vai ser ou abordar o tórax ou abordar o abdômen, para ter certeza de se a gente levou o diafragma ou não, lesou o diafragma ou não. Então, pessoal, depende. Se você tiver num serviço em que a videotoracoscopia é bem definida, é tudo bem estabelecido, muitas vezes se começa pelo tórax, ou um serviço que tem um tórax um serviço de cirurgia torácica bem estabelecido, bem forte, dá para se começar pelo tórax. Ou se começa pelo abdômen, explorando bem, também no contexto de um paciente instável, a gente preferiria uma laparotomia a uma laparoscopia, apesar de que cada vez mais tem caído por terra isso de que não se pode fazer laparoscopia em paciente instável. Beleza? Então, pessoal, ferimento na transição tóraco-abdominal. A importância é chance de ter lesado o diafragma. Se o paciente está estável, a melhor forma de eu saber se lesou o diafragma, se lesou alguma coisa, é olhando lá dentro com uma ótica, fazendo uma laparoscopia, para a gente ver se lesou ou não o diafragma. E aí, se o paciente estiver instável, a gente trata de acordo com a tabelinha aqui, como a gente já conversou. Beleza? Bom, tiro é agora. Ferimento por arma de fogo. O que acontece? A grande maioria dos FAFs, pessoal, será abordada cirurgicamente. É tiro. Quando a gente fala de tiro, a gente já pensa em paciente grave. Mas não estranhem, se vocês virem por aí, tanto na prova quanto na vida, abordagem laparoscópica, principalmente em questões da USP. Em casos selecionados, o pessoal de lá do HC está fazendo isso, pessoal. E como eu falei, tem cada vez mais caído por terra isso de não poder fazer laparoscopia no trauma. Se o paciente está minimamente estável, ele está instável, mas a gente consegue estabilizar um pouquinho, pode, vamos tentar uma laparoscopia que gera menos resposta endócrino-metabólica ao trauma, é menos mórbida para o paciente. Possivelmente tem sido feito isso. Tiros de raspão sem violação da cavidade abdominal, pessoal, podem ser investigados com exames de imagem previamente. Então, se a gente tem um tiro em que pegou de raspão, a gente não tem certeza se violou a cavidade abdominal, a gente está palpando, aparentemente não violou. Se for para um tiro de raspão, faz uma tomografia, que a gente consegue ver o trajeto que a bala passou, a gente consegue ver se violou ou não a cavidade. Mas entra naquela mesma máxima. Ficou na dúvida, laparoscopia para olhar lá dentro e descobrir o que está acontecendo. Sucesso? Bom, a gente estava falando de trauma abdominal, agora a gente vai falar de trauma de pelve, trauma que despenca nas provas também, pessoal. Abdômen e pelve tá junto, né? E olhem só essas imagens aqui, pessoal, essas imagens são lindas, são da TLS e a gente tem que saber elas. Mas por que trauma de pelve é tão importante? Porque é uma fonte de sangramento, é o sangue a jorrar, né, pessoal? Lesão venosa aqui da região pélvica é caos, é muito sangue, a gente tem que agir rapidamente, agir categoricamente, como a TLS fala, eu vou conversar isso com vocês,
para salvar a vida do paciente, para não deixar ele entrar num choque hipovolêmico, um choque hemorrágico grave. Tranquilo? A maior parte dos sangramentos, como eu falei para vocês, tem origem venosa. Se vocês derem uma olhadinha nessas imagens, eu queria ressaltar um pontinho aqui com vocês. Percebam as frequências pontuadas aqui embaixo. Então a gente tem que o tipo de trauma de pelve mais frequente é o trauma que fecha a pelve, que a gente vai ter fraturas locais por um mecanismo de compressão lateral. Eu consigo imaginar muito bem uma questão de prova mostrando imagens similares a essa, perguntando qual o mecanismo de trauma é mais comum na pelve. Percebam ó, que a compressão lateral é o mais comum, enquanto que o que a gente mais vê descrito, né, é o livro aberto, que vai só de 15% a 20%, porque é muito fácil de identificar no raio-x um livro aberto, pessoal. Livro aberto é de raio-x. O trauma lateral, que é o mais comum, muitas vezes a gente não vê a alteração no raio-x. O livro aberto a gente vê. Olha só a distância aqui. Gigantesca. É um livrão aberto. Sucesso! Vamos dar uma olhadinha em fluxograma, que é fluxograma que importa. Então, ó, de novo, sempre pensar no mecanismo de trauma, pessoal. Sempre. Se a gente tem um trauma pélvico, primeira coisa, a gente vai ter que suspeitar isso quando a gente está examinando. A gente vai testar ali a pelve do paciente, fazendo compressão inferior ou lateral, tentando ver se desalinha, tentando sentir uma instabilidade. E a gente faz isso pouco. Porque imagina a gente ficar chacoalhando uma pelve que já está ruim, já está quebrada. Vai piorar o sangramento. Então é com cuidado. A gente faz isso, se sentir qualquer estabilização, lençol pélvico. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca e vou mostrar a diferença de uma fixação externa, que às vezes confunde também. Bom, se o paciente está estável, ou seja, a gente vem para esse braço do fluxograma aqui, se ele está estável, vai para o fluxograma normal, tomografia de abdômen e pelve. Na tomografia de abdômen e pelve, gravem isso aqui. A gente está falando aqui no trauma de pelve, mas se aplica para vários traumas órgão específico. Trauma de rim, trauma de baço. Se tem blush, significa que tem sangramento arterial. O blush arterial nada mais é do que contraste extravasando de alguma artéria e fica aí um blush, um vazamento, blush. Beleza, pessoal? E aí, se tiver blush, arteriografia. Categórico, tem questão que é direto, que basta você ler no enunciado. Tem blush, não, blush, arteriografia. Beleza? E aí, seguido de uma avaliação ortopédica para fixar ali a pelve externamente. Se não tiver blush, pode ir direto para a avaliação ortopédica para fixar essa pelve. Mas se o paciente estiver instável, pessoal? Bom, se o paciente está instável, a gente vai precisar fazer um FAST. E se a gente faz um FAST, a gente vai olhar. O FAST está positivo, laparotomia, com tamponamento pré-peritoneal, mais fixação de pelve. Porque o que significa? Imagina, eu estou tratando um trauma de pelve, em que o paciente está instável, ou seja, ele está sangrando muito, mas o FAST está positivo, tem sangue dentro da barriga. Melhor eu abrir essa barriga, ver exatamente de onde está sangrando, tamponar essa pelve, encher de compressa lá essa pelve, tamponar mesmo, pré-peritoneal, que é da onde vem o sangramento, principalmente venoso, e fixar essa pelve depois. Se persistir com instabilidade, arteriografia. Se o FAST vier negativo, mesma coisa, ó, tamponamento pré-peritoneal, sempre exalapar a barriga inteira, faz um corte ali infraumbilical, põe um monte de compressa pré-peritoneal e fixa a pelve. E depois, mesma coisa, se não der certo, a arteriografia. Ah, mas e essa ordem aqui? Já vi questão que cobra de um jeito, questão que cobra de outro. Exatamente. O ATLS, pessoal, fala que não existe uma ordem certa para você escolher entre fazer arteriografia, tamponamento pré-peritoneal ou fixação de pelve. Não existe essa ordem. O próprio ATLS coloca que a gente vai fazer isso de acordo com a expertise de cada serviço. Se for um serviço que tem muita experiência em trauma de pelve e a arteriografia vai ser feita rapidinho, manda para a arteriografia primeiro, tenta resolver alguma coisa que dá para resolver, não deu muito certo, já faz uma incisão, o paciente já vai estar no centro cirúrgico para arteriografia, faz uma incisão ali, infraumbilical, tampona a pelve e depois fixa. Beleza? Essa é a ideia. Agora, eu sei que vocês têm muita dúvida e às vezes isso gera dúvidas mesmo sobre o que é uma fixação externa e o que é ali uma cinta pélvica, um lençol pélvico. É isso aqui, pessoal. Ó, quando a gente põe o lençol entre os trocânteres e fixa eles bem, às vezes com uma Kelly, olha a Kelly aqui, ó, a Kelly servindo para apertar bem, ou às vezes com uma pinça de campo ali, um Bacaus, para fixar bem esse lençol bem apertado, apertando entre os trocânteres para estabilizar essa pelve, deixar ela fechada e tentar controlar o sangramento. Já a fixação externa,
é maior, é mais feia, é toda essa parafernália aqui que a ortopedia adora, beleza? Isso aqui para vocês diferenciarem, bem legal, não dá mais para confundir na hora da prova, o que é só uma estabilização pélvica e o que é uma fixação externa daquele fluxograma que a gente estava vendo. Sucesso de trauma de pelve também era isso, pessoal, mas ó, prestem muita atenção, tá bom? A gente tem 40 aulas para cada uma das principais instituições de São Paulo. Pessoal, são 40 aulas. Das 5 grandes áreas, 8 de cada uma. Para as grandes instituições daqui de São Paulo, isso no nosso curso intensivo, pessoal. É um curso muito bom. Se você quer passar em uma grande instituição daqui de São Paulo, vem com a gente, vem com o nosso intensivo, você vai ter aulas direcionadas. Além disso, você vai ter simulados inéditos para cada instituição, no esquema que cada instituição faz. Você vai até de ABCDE, se vai só ABC. Cada simulado é direcionado. A gente sabe que a USP cobra questões um pouquinho mais de raciocínio, que o SUS cobra questões mais diretas, decoreba. A gente tem questões inéditas para você treinar. E as chances de aparecer uma dessas questões na prova são altíssimas. Beleza? Bom, além disso, a gente tem o nosso curso diferencial de cirurgia, mais um curso de imagens radiológicas, que é um plus a mais aí. Vocês sabem que aqui em São Paulo adora cair coisa difícil de cirurgia, adora cair questão com imagem. Então a gente tem esses 2 cursos aí para fazer a diferença para vocês na hora da prova. E as vagas estão abertas do nosso intensivo. Ainda dá tempo, pessoal, ainda dá tempo. Vem com a gente, ainda dá tempo. Se você focar do jeito que o nosso intensivo faz, você consegue ser aprovado. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Foi muito bom conversar sobre isso com vocês. Um beijo no coração de todo mundo.